Glória a Deus, Deus abençoe você poderosamente, você e toda a sua casa. Que alegria, que imenso prazer estar junto com você. Lembrando a você que todos os dias estou orando por você às madrugadas, 3 horas da madrugada. E nós vamos iniciar em dezembro. Amém. 30 dias de oração, do dia 1º ao dia 30 de dezembro, 30 dias de oração ao clarear do dia. Convido a você para estar conosco. Faça-nos uma visita ali na igreja do Evangelho Quadrangular, Planta Araçatuba, Rua Marechal Deodoro 1216. Vá fazer uma visita lá com a sua família. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém? Quadrangular Araçatuba. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios, vamos iniciar o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem me dado e a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estar unido com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai conservá-lo firme até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que sirvam em união como o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo como dizem que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me contaram que há brigas entre vocês e que o que eu quero dizer é isto, que cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser a Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Por Cristo não me envio para batizar, mas para anunciar, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruí a sabedoria dos sábios, acabei com o conselho dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus
na sabedoria, não deixou que os seres humanos conhecessem por meio da sabedoria dele. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e por isso, por meio da mensagem, anuncio, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagre como prova que não são judeus e procuram a sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderoso, ou a família importante para envergonhar os sábios. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura para envergonhar os poderosos. Ele escolheu o que o mundo acha fraco para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isto quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e nós somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. 1 Coríntios capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com linguagem de sabedoria humana, mas como prova firme do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam, que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se as tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo que é tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não de palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos a verdade espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para as pessoas porque o sentido delas só pode ser entendido
de modo espiritual. As pessoas que têm o Espírito Santo podem julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz a Escritura Sagrada, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselho? Mas nós pensamos como Cristo pensa. 1 Coríntios capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isto não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguns dizem eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que isto não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer, de modo que não importa quem planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega, pois Deus dá a recompensa de acordo com o trabalho de cada um tiver feito porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno na qual Deus faz o trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, usando o dom que Deus me deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho os alicerces e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construir em cima dos alicerces, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar a prova, a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima dos alicerces resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for construído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para salvar. Certamente vocês sabem quem são o templo de Deus e que o Espírito que sabe que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é a sabedoria de Deus, acha que é loucura. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios na sua esperteza, e também o Senhor sabe que os pensamentos sábios não valem nada. Ninguém deve orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus, o que exige de quem
essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor, mas para mim não tem a menor importância de ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor, portanto, não julgue a ninguém. Antes da hora, espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração de pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e o Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de nenhuma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso foi Deus quem deu tudo? Não foi Deus que lhe deu tudo o que vocês têm? Então por que é que vocês ficam todo orgulhosos como se fossem como se que vocês têm não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tantos para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapo, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-lo como vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderíamos ter mais de um pai, pois quando levei vocês ao Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união em Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem do caminho que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los, porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer e não somente o que eles são capazes de dizer, pois o reino de Deus não é coisas de palavras, mas do poder. O que é que vocês preferem, que eu vá até vocês com chicotes ou com um coração cheio de amor e bondade? Paz, Deus abençoe, amém.